Então, gente, eu assim fiz algumas anotações aqui, né? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês qual que é o objetivo de trabalhar com sobrancelha, tá? Então, respondam aí o que vocês pensam, tá? O que vocês gostariam de qual caminho seria a sobrancelha para você? Ah, Mari, seria para ajudar outras pessoas, para levar autoestima, para fazer minha própria sobrancelha, para dar aula de sobrancelha, para ganhar dinheiro somente com sobrancelha, porque eu quero fazer futuramente outros cursos, fazer micropigmentação, ou para ser um complemento da minha renda. Eu tenho uma renda e eu quero complementar, porque eu tenho disponibilidade no final de semana, eu tenho um tempo que eu posso me dedicar a isso. Então, assim, depende da forma que você tá tendo a visão da coisa. E não é só para área de sobrancelha, eu falo para qualquer área da beleza, tá? Primeira coisa que você tem que pensar é se você vai se identificar com aquilo. Como que você vai saber se você gosta daquilo? Primeira coisa, antes de você começar um curso, antes de você querer, sabe, fazer um investimento nisso, procura se informar, ver vídeos no YouTube, tem muita coisa ensinando no YouTube, explicando, falando sobre a área, né? Que vai te levar a um caminho. Então aí o caminho você tem que ver, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, eu me identifico mais com isso. Então é aí que você vai falar, eu acho que vai dar certo. Depois que você definir isso, eu quero trabalhar com sobrancelhas, beleza. Primeira coisa que você tem que pensar, quanto eu posso investir? Qual que é o meu capital que eu tenho no momento? O investimento para a área de sobrancelha, gente, é um investimento bem baixo comparado a outras áreas da beleza, né? Então, se você for trabalhar com maquiagem, se for trabalhar com cabelo, com unha, você vai ter um investimento muito maior referente a material, de coisas que você vai ter que ter. A sobrancelha não, ela é muito mais acessível, muito mais prática. Você compra uma maletinha, dependendo ali, R$ 150 você já consegue ter praticamente todos os materiais já, começar a trabalhar, tá? Então é um investimento muito baixo e isso é bom, porque você consegue ter um retorno rápido, dependendo do valor que você for cobrar na sobrancelha, você consegue aí 5 clientes, você já pagou seu material, entendeu? Terceiro ponto, a questão de curso. Gente, eu vou ser bem sincera, o curso, ele serve para te dar um norte, uma base. Você não tem conhecimento nenhum, faça o curso. Agora, se você já sabe um pouco, se você já viu, sabe, assim, se você já tem como que fala? Um tato já, você já faz de alguém e tal. É claro que você tem que ter o curso para você ter o certificado, né? O certificado é muito importante, apesar das pessoas hoje não ficarem reparando, né? Vai no salão, cadê o certificado da pessoa? Mas se você for, por exemplo, dar aula, se você for uma instrutora, se você for para algum... Enfim, até se você for dar aula particular, você tem que ter aquele certificado. Por quê? Porque as pessoas, né, vão confiar mais no seu trabalho, vão saber que você tá apta para aquilo, que você sabe, que você tem o conhecimento, que você não tá falando besteira, né? Então é importante ter o certificado. Então, primeira coisa que você tem que pensar, né? Vou fazer o curso, tá? Onde você vai fazer o curso? Gente, a base para fazer sobrancelha é igual, a forma vai ser igual. Claro que tem técnicas diferentes, cada pessoa vai fazer de uma maneira diferente, que é mais adequada ao seu estilo, né? Então você tem que se identificar no que você quer. Se você quer trabalhar mais, por exemplo, com a questão ter uma técnica de rena muito boa, ou você quer trabalhar mais a questão da modelagem, você tem que ver qual que você vai se adequar mais. Como que você vai se adequar? Se você fizer o curso. Um curso que vai te capacitar a fazer diversas técnicas diferentes. Por exemplo, você vai aprender com pinça, você vai aprender com cera, você vai aprender com a linha, você vai aprender como que é feita a marcação com a linha, com o paquímetro, enfim, existem vários jeitos e formas diferentes de você poder fazer o desenho, a caixa da sobrancelha, a modelagem, enfim, a olhômetro. Hoje eu trabalho com olhômetro. Tem gente que vai falar assim, mas olhômetro é muito... Sim, para alguns
pode parecer muito difícil. No começo, eu fazia sim as marcações, porque eu fiz o curso, eu fazia da forma que foi ensinado. Só que com o passar do tempo e conforme eu fui pegando diversas sobrancelhas, eu fui observando algumas coisas e aquilo, tipo assim, hoje eu consigo olhar, analisar as duas sobrancelhas e ver aonde eu preciso tirar mais ou tirar menos, né? Eu faço uma marcação se for muito assim necessário. Por exemplo, eu vejo que tem falta de pelo muito grande aqui no início, né? Às vezes ela tá um pouco mais, mas aí, gente, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, tá? Que ela é muito diferente uma da outra, que eu vejo que uma é um pouco mais cheia, a outra mais fina, então eu preciso tentar alinhar essa sobrancelha de uma forma que eu preciso fazer uma medição ali para saber mais ou menos, para mim não cometer erros, porque olhando assim o olhômetro, às vezes você tem uma visão e quando você faz a marcação é outra, né? Mas assim, todas as sobrancelhas que eu pego hoje, pelos 10 anos que eu tenho na área, eu consigo ter essa análise, né? Não sei se é de forma mais intuitiva, mas eu consigo analisar onde eu preciso arrumar. Às vezes tá muito alta, a outra tá muito baixa, né? Nem toda sobrancelha, gente, nem toda sobrancelha vocês vão pegar assim, perfeita. Tem umas que vocês vão ver que já tem um desenho praticamente definido, então você vai só seguir aquele desenho, você não vai precisar fazer muita coisa. Já tem outras que você vai precisar fazer um desenho, que são sobrancelhas retas, sem desenho, que você precisa realmente modelar. Eu gosto de trabalhar, sendo bem sincera, com modelagem. Rena, eu faço, mas eu acho que a rena fica bonita? Fica. Mas a modelagem, se você faz uma boa modelagem na sobrancelha, aquela sobrancelha, a cliente às vezes não vai querer fazer rena. Às vezes a cliente só quer modelar a sobrancelha, deixar ela bonita, né? Então, a cliente tem a opção de fazer só a modelagem e ela em casa passar uma maquiagem dela, passar uma sombra, passar uma coloração, ou passar a rena mesmo, entendeu? Não é obrigatório você fazer a modelagem com a rena ou com a coloração ou fazer outra coisa, entendeu? Então, as pessoas têm uma visão que tipo, tem que fazer sobrancelha, tem que fazer com rena, tem que fazer... Não, a modelagem é modelagem. Claro que fica no aspecto visual, né, de foto, fica bonito você ter ali a sobrancelha com desenho ali e pintada, né, porque visualmente você vê, nossa, que bonito, né. Mas às vezes a cliente não gosta, ela só quer modelar, deixar ela bonita, arqueadinha e pronto, e tá tudo certo. Então hoje o meu trabalho é mais voltado à área, essa questão da modelagem. O meu foco mais é a modelagem, é transformar aquela sobrancelha. É legal você ver essa transformação, aquela sobrancelha feia, aquela sobrancelha que você fala, não tem jeito, mas tem jeito, você consegue ali... mesmo sem uma micropigmentação, você consegue modelá-la de uma forma que fique mais harmônica pro rosto da pessoa. Então, o meu propósito hoje de trabalho é esse, né? Então, assim, no meu Instagram, vocês vão ver muitas imagens, né? Vídeo de sobrancelhas antes e depois. Eu gosto muito de colocar o antes e depois, porque você vê só o depois, você vê o bonito. E o antes, que tá feio, você tem que ver também, né? Então, pra você ver como que foi, tipo, como era e como ficou, né? Isso é legal, isso é transformação. Então, tudo isso você tem que pensar, né? Não é fácil fazer sobrancelha, gente. A gente não nasce sabendo. No curso que vocês forem fazer, tentem ver o que vai te proporcionar. Se você vai aprender todos os tipos de técnica, se você vai praticar. Gente, o mais importante é praticar. Não adianta você fazer um curso, ter toda a noção teórica, pegar uma modelo só e fazer a sobrancelha. Você não vai sair dali apta, sendo bem sincera. Às vezes é preferível você fazer até um investimento maior e praticar bastante do que você fazer um investimento caro também e você não praticar. Então, antes de você procurar uma profissional para fazer o curso, tenta saber exatamente, tenta ver o tipo de método que ela usa, as sobrancelhas que ela faz, o antes e depois, porque tudo isso vai influenciar, gente. Tudo isso vai influenciar.
Quando você sabe do que você está fazendo e você domina aquilo, fica tudo mais fácil, né? Então, o ensinamento acaba fluindo. A sua aluna, né? Vai conseguir compreender de uma maneira muito mais didático, né? Então, e você, para que quer aprender também, né? Ser aluna, você tem que pensar que, assim, a rede social, gente, eu vou ser bem sincera, é marketing. É tudo flores, tá? Não se enganem com os vídeos, né? Vídeos, como falo, esqueci o nome. Virais, sei lá, vídeos. Por quê? Porque aquilo ali, gente, eles querem encher os nossos olhos. Nossa, que perfeição. E não é. Às vezes tem coisas por trás. Gente, muitas vezes tem vídeo com Photoshop, com pessoas que manjam de fotografia, que faz a edição de fotos. Não é só a questão, vou lá, tiro a foto e pronto. Não é. Tem toda a questão de envolvimento. Às vezes está fazendo no estúdio. A iluminação, tudo influencia, tá? Por mais que você tente fazer uma boa iluminação, tudo, é difícil, tá, gente? Eu tento até hoje, eu vou ser bem sincera. Não fica da forma que eu gostaria, porque influencia muito a questão da luz da minha casa, da iluminação no espaço, enfim, a questão da sombra. Mas, assim, a gente faz o que dá pra fazer, tá? Então, assim, esses reels que a gente vê, stories e tal, você pode reparar, é muita sobrancelha perfeita, que você vê ali, que você olha, nem precisa fazer muita coisa, entendeu? Aquilo ali é só mais para poder divulgar o marketing mesmo, tá? Agora, a sobrancelha, difícil, cagada, ninguém posta. É difícil você ver uma sobrancelha, alguém que coloca um vídeo da sobrancelha um antes bem e depois. É difícil. Acontece, mas é difícil. Você vê mais imagens, né, vídeos ali de sobrancelha já bem linda e maravilhosa. Por quê, gente? Porque é técnicas de venda, né? Então, hoje é muita competitividade. Então, se eu mostrar uma sobrancelha linda e maravilhosa, vai encher os olhos de quem tá vendo e vai querer fazer comigo, né? E às vezes pode ser que nem seja eu que estou fazendo, às vezes eu paguei para alguém fazer, enfim. Existem muitas coisas, mas tem como saber se é feito pela pessoa ou não também, né? Ainda bem que a gente tem, porque assim, tá tudo muito ligado, né? A inteligência artificial, tem muita coisa aí que tá acontecendo por trás, então a gente precisa ir a fundo e saber se é a pessoa fazendo mesmo ou não, né? Eu gosto muito de gravar vídeo, eu fazendo o procedimento ali, porque não existe uma enganação, não existe uma, sabe, falar assim, não é ela fazendo, sabe? E eu falo pra vocês, tem pessoas que são talentosíssimas, eu já vi até ao vivo, assim, fazendo sobrancelha, realmente a pessoa tem um dom, né? Eu não sei se eu tenho um dom, mas eu sei que eu me esforço muito, eu sempre me esforcei pra fazer e dar o meu melhor. Mas tem pessoas que têm uma habilidade maior, O que faz você ter essa habilidade é você treinar. Se eu não tivesse treinado, praticado, pegado modelo no começo, nem feito de graça, eu não teria hoje a habilidade que eu tenho. Tudo é questão de prática, é coordenação motora fina, gente, é prática. Você vai treinar sobrancelha como se você fosse treinar para fazer uma micros. Você tem que ter a mão firme, mas não a mão pesada. Isso também influencia bastante, tá? Porque se você tem uma mão pesada, isso vai influenciar na retirada do pelo, a pinça, a precisão. Tem a forma também certa de você tirar o pelo, porque às vezes você tá de lado, você tira de um jeito, às vezes quando você tá de frente você tira de outro. Se você puxar assim, você tá puxando errado. Tem todo o sentido certo de você tirar aquele pelo sem machucar a sua cliente. Claro que tem pessoas que têm mais sensibilidade, que tem mais essa questão, né? Sensível do rosto, então você tem que ter o máximo de cuidado, esticar bem a pele da pessoa, né? Quando a pessoa tem um pouco de flacidez aqui, uma pessoa mais idosa, enfim, tem um monte de coisa por trás, que essas coisas ninguém fala, né? Então, eu quis trazer o vídeo justamente para falar pontos bem importantes
que fazem toda a diferença na hora de você fazer um design, tá? E quando você tem um conhecimento e você passa isso pra frente, as pessoas valorizam mais o seu trabalho e te enxergam de uma outra maneira, né? Então, não só na área da sobrancelha, em qualquer área, gente, que eu estou falando. Então, você quer entrar na área, então faça, primeira coisa que eu falei, veja vídeos, vê se é isso que você quer, se você vai, né, se identificar, conversa com outras pessoas, entre em grupos, para depois você falar, não, é isso que eu quero. Vai lá, quanto eu tenho para investir, o que eu posso investir, quais materiais são necessários. Gente, curso, eles vão pedir muitos materiais, sabe, assim, até exageradamente. Só que nem todos você vai usar pro seu trabalho. Você vai ter por ter. Você nunca vai usar. Você tem que ter, assim, basicamente o básico do básico. A pinça, que é o principal, e não só uma pinça. Você tem que ter diversas pinças, mas aí depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre pinça. Você tem que ter a pinça, a tesoura, que são essenciais. A escovinha, você tem que ter para você pentear, né? Algodão. Água, né, que você precisa, água, um esfoliante para você esfoliar aquela pele que às vezes a pele tá um pouco mais assim seca, sabe, ou é uma pele muito oleosa, então você precisa dar uma esfoliada antes, preparar aquela pele, né, para tirar toda aquela oleosidade. Precisa ter também, se você tiver shampoo Johnson, qualquer coisa que você possa ter para poder higienizar, preparar antes aquela pele, é bom também. Basicamente isso, gente. Você não precisa ter tantos materiais. Paquímetro tem que ter, não sei o que. Tem, gente. Só que são coisas que vão vindo com o tempo, né? O paquímetro é importante? É importante. Eu usava paquímetro no começo, mas depois quando eu comecei a pegar o fio da meada e entender como que era ali aquela coisa, eu deixei de lado o paquímetro. Então, hoje a minha medição é de outra maneira. Se eu for fazer a medição, eu vou fazer com a linha. Eu acho mais prático, eficiente também. A linha você pode fazer também a marcação, pode fazer a depilação no rosto, depilação egípcia, que também tem que ter a prática, porque se você pega errado ali na pele, machuca o cliente. Tem tudo isso que você precisa treinar. E treino não tem jeito, você tem que treinar em pessoas. Você vai treinar em sobrancelhas diferentes, de várias maneiras, entendeu? Eu acho que assim, gente, o vídeo tá um pouco longo, mas assim, basicamente é isso. Vocês precisam fazer no começo. Depois, se vocês decidirem um curso, né, a forma que vocês vão aí aprender, com quem vocês vão aprender, aí sim vocês pegam, faz o curso, mas o curso, vê quanto tempo você vai praticar. Eu ainda sugiro vocês fazerem um curso aí que pelo menos tem um tempo, porque hoje as pessoas querem fazer curso muito rápido. Um dia, um workshop e tal, vou aprender. Não é assim. Não adianta. Você tem que praticar. Eu vou investir no curso? Vou, mas eu vou praticar toda aula, tô tendo ali modelo, vou praticar todo dia, vou praticar uma vez por semana, 3 horas, 4 horas, 10 horas, mas eu vou praticar. Agora, se for um curso que a pessoa vai te dar 3 sobrancelhas, 4 sobrancelhas diferentes para você praticar, perfeito, né? Mas eu acho que é um pouco difícil até para conseguir modelos também, né? Mas nada impede de você procurar sua própria modelo, né? Fala, olha, eu não tô cobrando, eu só tô... Pega pessoas que você conhece, amigas, fala, não vou cobrar nada, mas é só pra mim poder treinar e tal, entendeu? Porque eu falo que assim, é difícil alguém, né, querer dar a sua sobrancelha pra poder alguém que não tenha prática, que não saiba mexer. Pelo fato de a pessoa, ela vai que ela estraga minha sobrancelha, entendeu? Tem sempre aquele receio, claro, mas aí é tudo questão que você vai conversar com a sua cliente, com a sua modelo, né? E você não vai fazer nada que não seja com desenho. No começo é importante você fazer sim o desenho, fazer, né, a marcação na caixa, para você não errar, né? Para você não tirar pelo que não é para tirar. Agora, com o passar do tempo, você não fazendo a marcação, o risco, né, de você ter um erro é muito maior,
né? Mas por isso que você tem que ter a prática, porque você vai ter que olhar ali o tempo todo as duas sobrancelhas para você ver onde você vai tirar, onde você não vai tirar. Isso daí ninguém vai te ensinar em nenhum curso. Isso daí é questão de você, é o seu olhar aguçado sobre aquilo. Então é você que vai trazer essa prática para você mesma, né? A questão da sua mão, do peso da sua mão, aonde que você pode melhorar mais, né? Quando eu terminei o curso, eu pratiquei bastante, né, em pessoas que trabalhavam comigo, graças a Deus, né? Porque senão, como que eu ia ter a prática que eu tenho hoje, né? Eu fui aprimorando. Eu já peguei sobrancelhas muito difíceis, que eu falava, eu não quero fazer sobrancelha, eu não sei nem por onde começar. Mas enfrentei o desafio e fui. Tem sobrancelha que é muito difícil fazer, gente. Sobrancelha é muito cheia, você perde muito tempo naquela sobrancelha. Você pode se preparar que você vai, se você for tirar com a pinça, você vai demorar muito tempo. Porque você vai ter que definir, fazer toda a modelagem dela, né? Deixar ela arqueada, deixar ela alinhadinha. Só que é uma sobrancelha desafiadora e é aí que você vai ganhar a sua prática, entendeu? Você não vai ganhar prática pegando sobrancelha facinho de fazer. Porque a maioria das vezes você vai pegar a sobrancelha muito, muito, muito difícil. Essas clientes que vão chegar pra você. Ou sobrancelha que você fala, não tem jeito, essa mulher tem que recorrer a micro. Mas você não vai falar isso pra pessoa. Você vai fazer o que dá pra você fazer. Outra coisa que você tem que ter é a visão. Gente, nem toda sobrancelha é possível fazer, tá? Por quê? Tem sobrancelhas que são muito finas, tem sobrancelhas que você fala, não dá, tem muitas falhas estruturais. Estruturais falta aqui, falta aqui, falta aqui, que você precisa ter um desenho ali mostrando. E vai pegar muita sobrancelha sim. Porque são pessoas que sempre tiraram muito, ou tá tendo queda de pelo, sempre existe um fator externo por trás, tá? Enfim. E aí você vai ter que conversar com essa pessoa, com a sua cliente, com a sua modelo, falar, olha, eu posso fazer até aqui, eu vou fazer dessa forma, mas eu tô vendo isso aqui. Mostra, pontua. Olha, tem isso aqui. Antes de começar. Que ela fala, realmente, eu não tinha reparado nisso, eu tenho essa falha aqui, eu tenho a falha aqui embaixo, nossa, tal. Por quê? Se acontecer algum erro, alguma coisa, ela não vai te culpar, ela vai falar assim, não, você me falou mesmo, tal, então você fez o que deu pra fazer, entendeu? Nunca esqueçam de fazer isso, porque isso dá problema depois. Se você não pega o espelho e mostra pra sua cliente, ela vai com certeza falar alguma coisa depois, que ela não tinha reparado e tá reparando agora, tá? Bom, gente, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou dar continuidade em outro vídeo para não ficar muito extenso.